Olá pessoal, eu sou Bira Barbosa, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Detectando Mentiras. Se você chegou até aqui, é porque você realmente quer aprender a identificar aquelas pessoas que mentem lavadamente para você. Então me acompanhe até o final desse curso, porque nós vamos discutir tópicos que vai lhe ajudar a identificar todo mentiroso que aparece na sua frente. E nesse módulo nós vamos aprender a descobrir o real motivo pelo qual as pessoas mentem. Também vamos discutir nesse módulo as principais desculpas que as pessoas utilizam para mentir para você. Gente, quais são as principais desculpas que as pessoas utilizam para mentir? Bom, primeiro, as pessoas utilizam uma grande desculpa, dizendo que mentir é uma habilidade natural, ou seja, as pessoas já nascem com a habilidade de mentir. Por que elas fazem isso? Porque elas mentem desde criança. Então, por esse motivo, elas usam essa desculpa. Ah, eu minto desse jeito porque todo mundo mente. Eu minto desse jeito porque eu fui ensinado desde pequena. Ah, eu minto desse jeito porque todo ser humano já nasceu pronto para mentir. É engraçado, mas as pessoas também dizem que mentir é algo necessário. Essa é uma grande desculpa que também utilizam. Gente, será que mentir é sempre necessário? Tem gente que não consegue fazer nada na vida sem contar uma mentirinha antes. Para essas pessoas, mentir é uma necessidade. Quer dizer, pelo menos é o que elas pensam que é. Por isso que elas dizem que mentir é necessário. Essa desculpa aqui, gente, é uma das mais esfarrapadas que existe. Tem gente que diz que omitir, que omissão não é mentira. Será mesmo? Tem gente que prefere ficar calada do que mentir. E com isso achando que vai para o céu. Aí eu te pergunto, será que a omissão não é uma forma de mentira? Pensa um pouquinho. Gente, o fato de você estar calado não quer dizer que você não esteja mentindo. A omissão, ela é o que? A ausência da verdade. Ah, Bira, mas eu prefiro ficar calado do que ter que dizer uma mentira. Isso é só para efeito de desencargo de consciência, mas de fato não muda nada, tá? Se você tiver que falar alguma coisa, que fale a verdade. Agora, se omitir achando que não está mentindo, já está totalmente errado. Tem gente que usa a desculpa mais esfarrapada ainda, dizendo que a mentira é um comportamento social. Logo, elas também têm que mentir, senão elas não conseguem se inserir no meio da sociedade. Logo, elas também têm que mentir, senão não fazem parte daquele grupinho. Então, gente, essas são algumas das desculpas que as pessoas utilizam para continuar mentindo lavadamente para você e para todas as outras pessoas. Agora vamos falar um pouquinho sobre os principais motivos que levam a pessoa a mentir. Falamos ainda há pouco das principais desculpas, agora vamos falar dos principais motivos. Quais são eles? Um dos principais motivos que levam a pessoa a mentir é que ela aprendeu isso desde cedo. Nós crescemos no meio familiar, onde as pessoas mentem por seus diversos motivos, nós vamos ver aqui no curso. E nós crescemos nesse meio. Aos 4 anos nós vamos para a escola e lá também não é diferente, lá nós aprendemos a mentir o tempo todo. Parece que os livros didáticos, aquelas historinhas infantis, foram criadas para nos enganar. Já mentem para a gente desde cedo. Dizem que Papai Noel existe, fada dos dentes existe. Eu cresci acreditando que se arrancasse o dente e jogasse em cima da casa, que a fada dos dentes iria pegar esse dente e lhe dar um presente. Até hoje, perdi todos os dentes e não ganhei nada. Então, parece que a gente foi acostumado a ser enganado desde sempre. Então, esse é um fato. Esse é um dos motivos que leva a pessoa a mentir. Ela aprende no decorrer da sua vida. Desde criança, nós somos treinados a mentir, mentir, mentir e mentir. Logo, quando chegamos na fase da adolescência, aí para impressionar as pessoas, nós passamos a mentir mais ainda. Quando nos tornamos adultos, para nos inteirarmos, para fazermos parte de um grupo social, mesmo para arrumar um emprego ou para se manter nesse emprego, a gente começa a mentir muito mais ainda. Esse é um dos principais motivos que leva a gente a mentir. Nós somos treinados desde criança a mentir. Outro motivo que leva as pessoas a mentirem é que as pessoas sempre querem levar vantagem em tudo e as pessoas sempre querem manter ali o controle. Para isso se utiliza da habilidade de mentir. Tem gente que se torna profissional em mentira. Tem gente que ainda está meio amador, mente e você ainda percebe. Mas tem gente que mente de forma tão perfeita que por mais que você tente decifrar, se torna muito difícil. Daí a importância de você participar desse curso. São 4 módulos, nós vamos discutir vários aspectos do mentiroso dentro desse curso. Nós vamos te ensinar a identificar o mentiroso, nós vamos te ensinar passo a passo tudo que você precisa. Tá? Então nos acompanhe, este é apenas o primeiro módulo, nós temos 4 módulos deste curso. Então as pessoas mentem para tentar tirar vantagem, as pessoas mentem para também serem privilegiadas. Isso acontece o tempo todo
dentro da sua casa, isso acontece o tempo todo, lá no seu emprego, no seu grupo social, onde quer que você esteja, você sempre vai encontrar pessoas tentando tirar vantagem. E elas utilizam o mecanismo da mentira para conseguir isso. Tem gente que mente como autodefesa, tem gente que acha que para se proteger precisa mentir. E mente o tempo todo. Aí às vezes o marido pergunta para a mulher onde é que ela estava e diz que estava na casa da mamãe, estava na casa da prima. Na verdade poderia estar em qualquer outro lugar. Às vezes a mulher pergunta para o marido onde é que ele estava, ele diz que estava jogando bilhar com um amigo, estava no futebol, mas na verdade ele também poderia estar em qualquer outro lugar. Então as pessoas mentem para se defender, é um mecanismo de autodefesa. Agora também tem aqueles que mentem para proteger o outro. Tem gente que diz, olha, eu não vou falar a verdade porque eu não quero ofender fulano. E com isso fica com as famosas mentirinhas brandas, as mentirinhas sociais. Gente, mentira é mentira, não tem mentira grande ou mentira pequena. Toda mentira é mentira. As pessoas utilizam delas por mais diversos motivos, mas que é mentira. Tem gente que mente para isso, para tentar proteger a pessoa que gosta. Mas isso não faz dessa pessoa um santinho ou uma santinha, tá? Sabe aquelas pessoas que tentam nos controlar o tempo todo? Isso, controlar tudo, controlar seus passos, controlar suas finanças, controlar suas amizades, controlar seu WhatsApp. Pois é, essas pessoas são extremamente controladoras. Elas mentem para te manter no controle. Tem gente que mente o tempo todo nesse sentido. Essas pessoas controladoras utilizam a mentira para poder manter você ali no controle dela. Agora, ao contrário, também tem aquelas pessoas que mentem por medo. Tem gente que não tem coragem de dizer a verdade, então elas preferem mentir o tempo todo. Às vezes, é interessante que às vezes elas preferem contar uma mentirinha boba qualquer para poder justificar a falta de coragem de dizer a verdade. Tem um amigo meu que vai sair para jogar bilhar com os amigos dele e muitas vezes ele diz que estava simplesmente perambulando pela rua, dando uma volta à toa ou na casa de algum primo dele. Simplesmente com medo de que a esposa dele vá brigar com ele só porque ele está jogando bilhar com os amigos. Ou seja, ele mente com medo de dizer isso. Ele prefere mentir dizendo que estava dando uma volta à toa ou estava na casa de algum primo do que ter que dizer que estava com os amigos. Mal sabe ele que se descobrir a mentira, vai passar a desconfiar que tinha algo a mais nessa história. Mas não tinha não, tá gente? Essa é a grande verdade. Para algumas pessoas é muito mais fácil mentir do que desagradar ou decepcionar outras pessoas. Então essas pessoas, com o tempo, elas vão adquirindo essa característica de mentiroso. E o ruim é que elas acostumam com isso. E para largar, não largam mais. Passam a se tornar mentirosos profissionais. Os mentirosos profissionais mentem de forma que você não consegue nem perceber. É preciso muito treino para você identificar o mentiroso profissional. E isso nós vamos ver no próximo módulo. O mentiroso profissional, ele quase não apresenta as características de um mentiroso. Por quê? Porque ele mentiu tanto no decorrer da vida dele que ele se tornou perito na arte da mentira e se tornou muito difícil identificar que ele está mentindo para você. Mas com as técnicas desse curso você com certeza vai aprender sim, tá? Fica ligado que a gente tem ainda muito curso pela frente. Gente, as pessoas mentem também por aceitação social. Muitas das vezes elas não conseguem ser aceitas em um grupo social, então elas têm que mentir. Às vezes mentem a sua origem, mentem a sua condição financeira, mentem a sua condição intelectual, mentem em relação a tudo na sua vida para poder fazer parte daquele grupo social. Tem gente que às vezes é muito pobre financeiramente, socialmente falando, e quer fazer parte de um grupo mais acima, um grupo mais elitizado. Aí ele mente que a família dele tem posses, ele mente que é formado em determinada área, ele mente que possui determinado carro. Na verdade, às vezes não tem nem um fusquinha para andar, às vezes anda numa bicicleta velha. Então, tem gente que mente por isso, para ser aceito naquele grupo social. Agora, esse aqui é muito cômico. Tem gente que mente para poder aumentar a verdade que contaram. É o famoso, eu aumento, mas não invento. Tem gente que começa a contar uma história verdadeira e, sei lá, no meio da história, dá uma loucura tão grande nessa pessoa que começa a aumentar a história. Passa a ser um conto de fábula. Essa pessoa não consegue mais parar. E ela vai ampliando a história, aumentando essa história. E quando ela percebe, ela tem praticamente um épico, um filme gravado. E aí o que ela precisa fazer? Ela precisa continuar mentindo para poder sustentar essa história que ela criou. Tem gente que mente por isso, tá? Começa contando uma verdade e aí se empolga tanto que começa a mentir dentro dessa história e uma história que era desse tamanhozinho se torna em algo desse tamanhozão. Agora esse aqui é o pior de todos.
Tem gente que mente tanto, mas tanto, que passa a acreditar na própria história. E isso, gente, parece uma bobagem, mas não é. Isso é uma doença, é uma patologia chamada mitomania. Então as pessoas que mentem e acreditam na própria história, elas são pessoas doentes. A patologia mitomania existe nessas pessoas e elas sequer sabem disso. Elas mentem tanto que acreditam em si mesmas. Eu lembrei de um desenho animado que passava muitos anos atrás, O Fantástico Mundo de Bob. Pois é, tem gente que é assim, bobão, vive no mundo da lua, criando suas próprias histórias e acreditando nisso mesmo. Só falta agora pegar uma lança e lutar contra os moinhos gigantes, né? Aí, gente, aí é o fim da picada. Então, gente, esse foi o nosso primeiro módulo. Eu espero que vocês realmente tenham aprendido, eu espero que vocês coloquem em prática. Porque lembre-se, quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. Até o próximo módulo.